A todas, que bom que mesmo com essa chuvarada você conseguiu chegar aqui. Eu vou convidar vocês todos então para ficar em pé. E já que nós estamos aqui, nós vamos todos cantar ao Senhor, como o título da nossa primeira música de hoje. Então vamos cantar ao Senhor com alegria. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Que bom que você está aqui nessa noite, com toda essa chuva. Mas como é bom nós podermos celebrar o nosso Deus, não é mesmo? Meus irmãos, hoje, no calendário cristão, hoje é o primeiro domingo do Advento. E nós observamos o calendário litúrgico. É a temporada do Advento, inclui os 4 domingos que antecedem o Natal. E a estação do Advento é esse tempo de espera. E esse tempo, ele é concedido a nós para nós cultivarmos uma consciência acerca das ações de Deus, acerca daquilo que Ele fez no passado, acerca daquilo que Ele faz no presente, mas também referente àquilo que Ele fará no futuro. E esse é um tempo onde nós refletimos ainda mais sobre a vida, sobre os nossos ritmos, os nossos hábitos, sobre as nossas prioridades. Enquanto a cultura, pós-moderna diz, não, vamos, corra, ande rápido. Estamos sempre nessa luta contra o tempo, sempre nessa correria, sempre nesse ritmo frenético. Vem esse tempo de advento e diz, desacelera um pouco.
Esse tempo é um tempo de esperança, é um tempo de espera. Esperança porque o Filho de Deus encarnou e veio até nós para nos salvar. Mas também é um tempo de espera, porque o Filho de Deus que morreu e ressuscitou, Ele voltará. Nós vivemos entre essas duas vindas, e por isso nós desfrutamos desse momento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Faremos a leitura dos versículos 18 até o versículo 25. Capítulo 1 de Mateus, versículos 18 ao 25. Assim está escrito: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. É esse menino prometido e que veio, que nós celebramos nessa noite. Por isso, levante a sua voz, vamos cantar a Ele, exaltando o seu santo nome. Amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste,
de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém, irmãos. Cantem ao Senhor um cântico novo. Toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem o seu nome. Proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam, força e beleza enchem seu santuário. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor. Reconheçam que o Senhor é forte e glorioso. Deem ao Senhor a glória que seu nome merece. Tragam ofertas e entrem em seus pátios. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. Digam entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado e com imparcialidade julgará todos os povos. Alegrem-se os céus e exulte a terra. Deem louvor o mar e tudo que nele há. Os campos e suas colheitas gritem de alegria. As árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e as nações com sua verdade. Amém. Vamos agora então adorar esse Deus que é maravilhoso, que é poderoso e que está aqui hoje. Então, adore o nome dele. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome! Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado.
Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Também as crianças podem ir passando para o tempo de cultinho infantil. Mais um aviso: crianças até 11 anos. Os maiores já estão na educação cristã, vocês têm que ficar para prestar atenção no culto e fazer as anotações. Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos ter mais um tempo de oração. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a iluminação do Seu Espírito para compreendermos a Sua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso, onde o Teu povo pode se reunir como igreja para cantar louvores a Ti, para engrandecer o Teu nome, para ser edificados pela Tua palavra e também participar do banquete que o Senhor tem preparado para nós. Te pedimos, Pai, nessa noite, abre o nosso coração, ilumina o nosso entendimento para compreendermos as Tuas verdades. É tudo o que mais desejamos. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência então na nossa série de mensagens em Gálatas. Nós já estamos quase finalizando. Estamos vendo o final do capítulo 5. E no próximo domingo, se Deus permitir, nós entraremos no último capítulo. E hoje veremos o fruto do Espírito. Amém? Um dos materiais que eu utilizei no estudo desse sermão, uma propaganda, é o livro que nós estamos estudando nas quartas-feiras com um grupo de irmãos. O livro é Somos Todos Teólogos. E esse livro é maravilhoso. Sproul, falecido em 2017, ele é conhecido como o facilitador, pois ele consegue pegar assuntos difíceis e simplificar. Para muitos, ele é tido como
o João Calvino da nossa época. E o Sproul, nesse livro, ele chama a atenção, no capítulo que ele fala acerca do fruto do Espírito, ele chama a atenção dizendo que muitas vezes nós temos uma preocupação demasiada com os dons do Espírito e pouca preocupação com o fruto do Espírito. Não deveria ser assim. Porque a vida cristã, ela não é avaliada por dons, mas ela precisa ser avaliada pelo fruto. Talvez você conheça alguém com dons incríveis, cheia de talentos, que são capazes de fazer coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Mas nem sempre essas mesmas pessoas conseguem viver de forma regular e permanente no poder do Evangelho. Ao final da vida cristã, a pergunta não será: você sabe fazer isso ou aquilo? Mas a pergunta será: terá você dado bons frutos? É por isso que Paulo abre e fecha o parágrafo, chamando a atenção para a vida cristã. Eu não vou fazer a leitura toda do texto, mas eu lhe convido a permanecer com a Bíblia aberta. E nós iniciaremos a leitura de 2 versículos, que já nos chama a atenção de imediato ao texto, que é o versículo 25 e o versículo 16 e o versículo 25. É até esses versículos que nós veremos hoje. Mas se você está com a sua Bíblia aberta, você verá que esse capítulo 5 vai até o versículo 26, não é mesmo? Mas nós não veremos nessa noite o versículo 26. Por quê? Devemos lembrar que a inserção de capítulos e versículos é algo posterior à escrita da palavra de Deus. E nós entendemos que essa perícope, na verdade, esse versículo faz parte do texto seguinte. Gálatas 5, versículo 16 e 25 diz: por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Versículo 25: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Na semana passada, nós vimos que os Gálatas haviam começado bem a corrida do Evangelho. Porém, havia se levantado no meio da igreja homens que, dizendo, irmãos, estavam querendo fazer com que os Gálatas se desviassem da verdade do Evangelho. Estavam fazendo com que os Gálatas retornassem às práticas do judaísmo. E aos Gálatas, ao invés de rejeitarem aquilo e dizerem, não, nós temos a Cristo e Cristo nos é suficiente, eles passam a ser seduzidos por essa falsa mensagem, por esses falsos mestres. E eles passaram a usar a liberdade que eles haviam recebido em Cristo, e começaram a dar ocasião à carne. Se nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo mostrou que a vida cristã se compara a uma corrida, no parágrafo, no texto de hoje, a figura muda. Agora Paulo não fala mais de uma corrida, mas Paulo fala de uma luta. Paulo fala de uma batalha. E essa batalha, ela acompanha toda a vida do cristão. E talvez você se pergunte, mas que batalha, que luta é essa? Que luta é essa que o cristão enfrenta na sua jornada de fé? Paulo começa respondendo isso no versículo 16 e 17. Ao dizer, por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por quê? Pois a carne deseja o que é contrário
contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está mostrando que há uma tensão. Aquela tensão que todo aquele que foi alcançado por Cristo tem. Que é a tensão da vida do novo homem que está chegando. E a vida do velho homem que não quer sair. Essa é a luta que existe dentro de todo crente. Que é a vida no Espírito e as obras da carne. Ainda que a realidade de Cristo já tenha entrado em nosso coração. Por vezes nós queremos voltar aos hábitos antigos. Por vezes há uma teimosia dos velhos hábitos, das velhas inclinações. Se formos sinceros, nós enfrentamos isso diariamente. Martinho Lutero também enfrentou esse dilema. Normalmente, quando olhamos para ele, pensamos: uau, Lutero era demais. Mas Lutero enfrentou diversos dilemas em relação a isso. Apesar de todas as suas tentativas de viver uma vida santa, houve momentos em que ele foi tentado a pecar, mas também houve momentos que ele caiu. Houve momentos que ele pecou, que ele deu vazão às obras da carne. Mas isso era algo que o atormentava. Por diversas vezes Lutero, por causa dos seus pecados, se perguntava: será mesmo que eu sou um cristão? Volte e meia eu caio nesse pecado, será mesmo que eu sou um cristão? Talvez seja essa a sua realidade. Quem sabe você tenha tido dúvidas ao ponto de se perguntar se de fato você é um salvo. Você sabe o que Lutero fez? Lutero pega o versículo 17 do capítulo 5 e ele decide pregar para ele mesmo. E ele dizia assim: Martinho, você nunca estará completamente sem pecado, porque você ainda tem a carne. Portanto, você sempre estará ciente desse conflito. De acordo com a declaração de Paulo, a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E ele pregando para ele mesmo, ele diz: sendo assim, Martinho, não se desespere, não reaja, mas reaja e lute, e não satisfaça os desejos da carne. Meus irmãos, faça o mesmo. Pregue primeiramente ao seu coração. Amém? Portanto, nós não podemos esquecer que existem duas naturezas em todo cristão: o espírito e a carne. Mas o que Paulo está fazendo aqui é: estou dando a vocês um mandamento apostólico. Eu estou dizendo: andem pelo Espírito, vivam pelo Espírito. O termo que Paulo utiliza para carne é a palavra sarx, em grego. Esse termo, no Novo Testamento, se refere à nossa natureza física. Não se refere à nossa natureza física, perdão. A matéria em oposição à nossa natureza espiritual, não é isso. Por quê? É importante nós salientarmos isso. Pois essa era uma heresia que estava adentrando nas igrejas. Se você fazer a leitura da carta de Paulo aos Colossenses, você vai ver que esse era o principal problema que a igreja estava enfrentando. O problema dos gnósticos, que olhavam para a matéria e diziam: não, isso é mal, não pode ser. Mas não é isso que Paulo está falando quando se refere à carne. Esse termo se refere a uma natureza que é corrompida, caída, que deseja satisfazer os desejos pecaminosos do coração.
Essa é a palavra que Paulo está utilizando. Essa é as obras da carne que Paulo se refere. Eu te pergunto, nessa batalha, carne e espírito, quem anda vencendo ultimamente? Será que você pode fazer uma análise desse ano e perguntar quem é que ganhou mais? A carne ou o espírito? Meus irmãos, nós precisamos reconhecer essa tensão dentro de nós e perceber se realmente estamos dispostos a seguir a Cristo. Porque o desejo de todo cristão verdadeiro, a marca do discípulo é seguir o seu mestre. Eu sei que por vezes caímos, mas isso não deve ser motivo para você deixar de querer estar perto do seu Salvador. Paulo exemplifica isso dizendo em Romanos: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas é o pecado que ainda habita em mim. Nós temos esse paradoxo, essa tensão. Porque a carne, ela deseja o que é contrário ao espírito. E obviamente o espírito que é contrário à carne. Mas viver segundo a carne é estar debaixo da lei, diz Paulo. É estar sob condenação. Carne e espírito estão em conflito um com o outro. Ou você agrada um, ou você agrada outro. É interessante que o apóstolo Paulo faz um contraste. Ele diz: a carne tem desejos, mas o espírito também tem desejos. Jesus, no Evangelho de João, diz que o anseio do Espírito Santo é glorificar a Cristo, é apontar a Cristo. Ou seja, o Espírito anseia por nos mostrar a Cristo e nos conformar a Ele. Esse é o processo da santificação, que significa que somos separados do pecado. É a obra do Espírito de Deus em nós que nos torna semelhantes a Cristo. E nós estamos nesse processo de santificação, dia após dia. E essa obra nos capacita a pelo menos duas coisas. Primeiro, morrer para o pecado. E a segunda, viver pelo Espírito. Somos livres pelo Evangelho, mas a nossa vida é uma guerra contra o pecado. Por que eu falo isso? Porque a primeira coisa que vemos nesse texto é a necessidade de morrermos para o pecado, de reconhecer as obras da carne. Porque o nosso velho homem gosta de fazer essas coisas que estão registradas aqui, a partir do versículo 19. É claro que nessa lista nós não temos todas as obras da carne, porque essa lista de obras da carne são problemas que as igrejas da época de Paulo estavam enfrentando. Mas que problemas são esses? Que obras são essas? Veja comigo o versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Versículo 19. As três obras da carne citadas nesse versículo, se você observar, são obras na área da sexualidade. Primeiro ele diz imoralidade. Em algumas versões, não sei como está a sua Bíblia, mas vai dizer prostituição. É normal as pessoas pensarem que prostituição é somente quando mulheres vendendo o corpo. Isso também é prostituição. Mas o que Paulo está falando aqui é um sentido muito
mais amplo. Que Paulo está inserindo aqui nessa imoralidade. Está incluindo adultério, fornicação, masturbação, homossexualismo e diversas outras imoralidades. Quando Paulo escreve essa carta, a imoralidade sexual era uma prática tão comum no mundo grego. Na Grécia, o relacionamento sexual antes e dentro do casamento, né, com pessoas cometendo adultério, era algo praticado sem nenhuma vergonha. Para eles se tornou uma coisa absolutamente normal. Será que os nossos dias estão diferentes? A imoralidade por toda parte. E as pessoas fazem isso como se fosse algo normal. Depois ele fala de impureza, que nós temos também um conceito que é bastante abrangente, que também está ligado à imoralidade. E esse conceito não inclui apenas ações, mas também palavras, pensamentos, intenções impuras do coração. Depois ele vai falar de libertinagem, ou talvez esteja na sua Bíblia, lascívia. Esse termo enfatiza principalmente a falta de domínio próprio, onde a pessoa se entrega totalmente aos seus próprios desejos pecaminosos, sem qualquer decência, sem qualquer vergonha. Vivemos dias em que as pessoas estão tão acostumadas com a indecência, ao ponto disso se parecer algo normal, mas não é. Depois de falar desses pecados na área sexual, Paulo vai falar de 2 pecados que dizem respeito a falsos deuses. Versículo 20, a parte A. Ele fala idolatria e feitiçaria. Idolatria é se prostrar a um Deus. Quer seja um Deus de pedra criado por mãos humanas, como também a idolatrias do coração. Não é um termo que se refere somente à adoração a imagens, mas a idolatria inclui toda a prática de adoração e culto a falsos deuses, a pessoas, objetos, ou a qualquer coisa que desvie o seu coração, a sua adoração ao verdadeiro Deus. Idolatria é a busca para encontrar a nossa identidade e segurança em qualquer coisa ou em qualquer ser que não seja Deus. Mas ele fala também de feitiçaria, bruxaria. E a palavra que Paulo utiliza aqui é a palavra farmakeia. Não é farmácia, mas o termo deriva disso. Não estou dizendo que farmácia é feitiçaria ou bruxaria, não me entendam mal. Mas o termo que Paulo utiliza aqui, ele é traduzido como, essa palavra é traduzida como droga, remédio, veneno. Porque na antiguidade, na época de Paulo também, uma pessoa que manipulava, né, essas drogas, venenos e remédios, era muitas vezes identificada como um mago, como um bruxo. Eram como curandeiros, que faziam rituais mágicos de feitiçaria, dizendo que poderiam curar as pessoas, né, por meio desses rituais. Outros, né, até trazer o seu amor de volta, né, isso existe até hoje. E Paulo chama isso de bruxaria. Isso é obra da carne. Será que temos isso também hoje, no meio evangélico? Temos. Há muitos que vivem atrás de revelação, mas não querem saber das Escrituras. Eu quero ver o que profeta X diz, o que profetiza tal fala, porque nós temos essa ânsia de querer saber o futuro. Mas, meu irmão, olhando para as Escrituras,
A certeza que nós temos é que tudo vai ficar bem. Não precisamos de novos profetas e profetisas, nem de novas revelações. Temos tudo nas Escrituras. Ela nos basta. Depois disso, Paulo vai dar uma lista de pecados que agora dizem respeito ao relacionamento com o próximo. E Paulo cita 8 pecados que descrevem como a carne destrói relacionamentos, que está no versículos 20 e 21, onde ele diz ódio, discórdia, ciúmes. O ciúmes do qual o apóstolo Paulo fala está relacionado ao egocentrismo, que reflete um ressentimento, né? A inveja pela realização de outras pessoas. Ira. E essa obra da carne nem sempre é manifesta da maneira que nós pensamos. Nem sempre uma pessoa irada aparenta estar irada, não é mesmo? Mas às vezes uma pessoa irada busca descontar, por exemplo, na comida, em outras coisas, situações. Procura por uma válvula de escape, por uma fuga. Nem sempre se parece com ira, mas está lá, no coração. Paulo diz mais: egoísmo, dissensões, facções e inveja. E por fim, Paulo fala de embriaguez, orgias e coisas semelhantes. É importante deixarmos claro que a Bíblia não está condenando a bebida alcoólica. Nossa igreja, nós somos temperantes. Nós entendemos que os irmãos que desejam utilizar, precisam fazer isso com moderação. E isso normalmente é o mais difícil. É isso que nós entendemos. E o que Paulo está condenando aqui é a embriaguez. Sabe o que é isso? É a falta de domínio próprio. Embriaguez é pecado. Mas ele também fala de orgias, ou em algumas outras versões, glutonarias. O termo que Paulo utiliza aqui se refere a um estilo de vida que é desenfreado. É um estilo que não quer saber de absolutamente nada, mas quer viver somente para os seus prazeres. Era exatamente o que eles faziam na época. Naquele paganismo que viviam. Meus irmãos, ao olharmos para as obras da carne, uma coisa fica muito clara. É que pecado tem nome. Precisamos dar nome a eles. E precisamos lutar contra eles. Viver pelo Espírito significa identificar claramente aquilo que não agrada ao Espírito. Meus irmãos, como você olha essa passagem? Para muitos, essa é uma das mais amedrontadoras, uma das passagens mais amedrontadoras da Bíblia. É uma das passagens mais temíveis das Escrituras. Por quê? Porque no final do versículo 21, o apóstolo Paulo diz que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Para aqueles que vivem na prática dessa lista, só tem uma certeza. E a certeza é: eles não herdarão o reino de Deus. Talvez você olhe para essas obras da carne e quem sabe as identifique na sua vida. E talvez você se pergunte: o que fazer? A resposta é: arrependa-se hoje mesmo e creia somente no poder transformador do Evangelho. Como eu disse, há uma guerra. E nós não estamos livres. De volta e meia nós perdermos batalhas. Não estamos livres de volta e meia cairmos, de errarmos. Quem sabe você pense: tá, mas e quem
já praticou essas coisas. Não vai herdar o reino de Deus? O que Paulo está mostrando é as pessoas que têm o hábito de viver dessa maneira. Se essas são coisas que definem quem você é, se essas coisas são o seu estilo de vida, então a verdade é, elas não têm o Espírito. Quem vive segundo as obras da carne, na prática do pecado, e não vê problema nenhum com isso, ela está sinalizando claramente de que ela não tem o Espírito de Deus. Pois quando vem o Espírito, do que ele nos convence? Do pecado, da justiça e do juízo. Um cristão que diz ser cristão, mas vive, tem esse estilo de vida, não é convertido, mas é convencido. Nunca passou por um real arrependimento e transformação. Como disse o reverendo Augustus Nicodemos, a vida cristã é como uma viagem longa. E nessa viagem você pode ter alguns imprevistos. Você pode furar um pneu de vez em quando. Mas imagine você fazendo uma longa viagem e começa a furar um pneu a cada 5 quilômetros. A verdade, meus irmãos, é que o pecado, para o cristão, deve ser um acidente e não um estilo de vida. Não deve ser isso que nos marca. As pessoas não devem olhar para nós como alguém que vive caindo em pecado. Que o pecado seja um acidente na minha e na sua vida. Amém? É interessante que o apóstolo Paulo falar das obras da carne. Agora ele apresenta o fruto do Espírito. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é. Você consegue observar a mudança que Paulo faz? Na linguagem de Paulo? Antes do que ele falou? As obras da carne. Ou seja, as nossas obras, os nossos desejos, aquilo que o nosso coração pecaminoso gosta de fazer. Mas aqui a linguagem muda completamente. Aqui ele não fala mais a obra do Espírito. Mas ele cita o quê? O fruto do Espírito. Isso mostra que o fruto é de quem? Do Espírito. É um presente do Espírito. Não é uma fabricação sua e nem minha. A gente assiste o fruto nascer, mas nós não podemos fabricar. É algo que Deus, o Espírito, nos dá. E antes de vermos quais são os frutos, nós precisamos lembrar pelo menos de 4 coisas, 4 fatos, sobre como o Espírito opera. O primeiro, o crescimento cristão deve ser gradual. Se vivemos no Espírito, se temos vida no Espírito, então o fruto do Espírito deve ser algo que é desenvolvido diariamente na vida do cristão. Isso ocorre muitas vezes sem que o cristão se dê conta disso. Até que vem uma dificuldade, um problema, os obstáculos aparecem e ele pensa: nossa, se fosse alguns anos atrás, eu jamais seria tão paciente, ou teria tanto autocontrole para enfrentar essa situação. Você já passou por isso? Isso mostra que o fruto do Espírito estava crescendo o tempo todo, pouco a pouco, sem muitas vezes ser notado. Que bom que você
já viveu e vive situações assim. É sinal de que o fruto do Espírito está crescendo em sua vida. Segundo, o crescimento do fruto do Espírito é inevitável. O cristão é aquele que tem o Espírito dentro de si. Portanto, o fruto precisa crescer. É interessante que nós somos salvos por quê? Pela fé. É graça de Deus. Não é por causa das nossas obras, não é por causa dos nossos méritos. Mas a obra da salvação não nos permite ter uma fé infrutífera. Isso deve nos chamar à reflexão. Se somos cristãos há alguns anos, há frutos crescendo em minha vida? Terceiro, o fruto do Espírito tem raízes internas. Imagine que você pegue uma laranja e amarre essa laranja nos galhos de uma árvore morta. Isso daria vida à laranja? Não. Por quê? Porque o fruto não tem condição de dar vida. Mas ele é um sinal de que a árvore está viva. É a vida que produz o fruto e não o fruto que produz vida. Como eu disse no começo, muitas vezes temos a tendência de ver os dons como sinal da obra do Espírito em alguém. Nossa, olha como fulano é usado por Deus. Olha como ele prega. Olha como ele faz isso. Olha como ele faz tal coisa. Mas a Bíblia não faz isso. Vocês lembram de Judas e do rei Saul? Dois exemplos claros de pessoas que foram usadas pelo Espírito para profetizar, realizar milagres, mas eles não tinham o coração renovado pelo Espírito. O único teste de que você de fato é filho de Deus é o Espírito de Deus passou a habitar em você. O teste é, não são os seus dons, não são os seus talentos, mas é se está desenvolvendo o fruto do Espírito. Pelos frutos, vocês conhecerão a árvore. Quarto, o fruto do Espírito é simétrico, é equilibrado, é proporcional. Observem que Paulo não diz os frutos do Espírito. Por que ele faz isso? Ele utiliza a palavra fruto no singular, para descrever uma lista de qualidades que crescem na pessoa que é cheia do Espírito. Com isso nós aprendemos que o fruto verdadeiro sempre cresce em conjunto. Ele é um só. A Lízia, nossa irmã, que faz as nossas artes, me perguntou se o Ricardo puder colocar, me perguntou se poderia ser dessa forma a arte para a gente divulgar. Eu disse, claro, está ótimo, porque a bergamota é uma excelente ilustração do que é o fruto do Espírito. Nós temos ali os gomos, mas nós temos ali um único fruto. E as características, os gomos, crescem iguais. Esse é o fruto do Espírito. Mas quais são eles? Versículos 22 e 23, Paulo responde isso. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu quero falar rapidamente sobre elas. Quem sabe no próximo ano a gente vai fazer uma série só sobre cada um deles. Primeiro,
Primeira característica desse fruto é o amor. O termo que Paulo utiliza aqui para amor é a palavrinha ágape, que é um amor que transcende, pois ele nasce e vem de Deus. Ele vem e alcança o nosso coração e nos transforma. É o próprio Jesus que diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E essa virtude está inserida por primeiro na forma pensada. Primeiro amamos, pensamos aqui, mas depois colocamos o amor em prática. Você observa que essa virtude não está solta aqui no texto? Ou está em primeiro, por qual motivo? Porque essa virtude, a virtude do amor, é que vai derivar todas as outras. Se somos amados por Deus, se vivemos pelo Espírito, então uma das características do cristão é o amor. Que amor é esse? É o amor ágape. É um amor sacrificial, que nos capacita a servir uns aos outros. É um amor sem interesse. Depois ele fala de alegria. Que alegria também deve ser uma marca da vida cristã. Devemos nos alegrar em Deus. É interessante que essa alegria não é condicionada a situações. Porque na jornada nós enfrentamos tristezas, nós temos experiências de sofrimento, experiências de aflição. Mas o fato é que Paulo também fala em Filipenses sobre alegria em toda e qualquer situação. E a razão para essa alegria está no nosso relacionamento com Deus. Pois sabemos que temos redenção em Cristo Jesus. E que essa redenção não pode ser ameaçada pela perda, quem sabe, de uma pessoa querida, a perda de um emprego, ou a perda de qualquer outra coisa. Nós podemos sofrer, é claro. Nós enfrentamos todos os tipos de dores e aflições. Mas essas coisas não devem roubar de nós a alegria fundamental que temos em Cristo. Essa é a verdade. Terceiro, Paulo fala da paz, que é a confiança, o descanso na sabedoria e no controle de Deus. Essa paz é: pare de confiar em você mesmo e confie somente em Deus. Descanse, tranquilize o seu coração. Mas essa paz também diz respeito à nossa situação agora com Deus. Éramos inimigos, mas agora temos paz com Deus. Paulo fala de uma paciência, que é uma contínua perseverança em meio às dificuldades. Ou seja, essa característica ela é fundamentada na confiança de que Deus cumprirá as suas promessas. Só isso é um motivo de nós não cairmos em desespero, de que Deus cumpre as suas promessas. Depois ele fala de amabilidade ou benignidade, que é a capacidade de servir ao próximo de maneira prática, é ser gentil, bondoso uns com os outros. O sexto, ele fala de bondade ou integridade, que pode ser também traduzida como generosidade presente no coração e expressa nas ações. Fala também de fidelidade. Isso tem tanto a ver em relação com Deus, mas também com o próximo, que é ser alguém plenamente confiável, fiel à palavra. Fala sobre mansidão, e aqui parece que esse, nos nossos dias, é visto com fraqueza. Mas é interessante que o termo que Paulo utiliza para falar de mansidão é como se fosse um cavalo bravo sendo domado. Esse é o termo que Paulo utiliza.
Essa é a figura que ele utiliza. Então, mansidão não tem a ver com fraqueza, mas é o contrário. Significa que a força é domada pelo Senhor. Essa é a verdade. E por fim, ele fala em domínio próprio, que pode ser também traduzido como temperança, que é a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesmo, exercendo domínio próprio, submetendo-se às nossas vontades, à obediência, em obediência a Cristo. Meus irmãos, o que deve nos chamar a atenção é, se temos o fruto do Espírito, consequentemente nós nos tornamos pessoas melhores. Não é mesmo? Deixamos de produzir as obras da carne e passamos a ver o fruto do Espírito. Mas eu pergunto a vocês, sempre? Obviamente que não. Mas o fato é, se não estamos crescendo, ou se somos as mesmas pessoas de sempre, então temos problemas. Ou jamais vivemos o que a Bíblia chama de conversão, ou então nós estamos estagnados, distantes do Evangelho de tal forma que estamos insensíveis ao poder dele. Porque a vontade de Deus, como escreve Paulo aos Tessalonicenses, é que nós sejamos santos como Ele é. A ideia é que durante toda a vida cristã nós vejamos cada vez mais o poder do Evangelho, nos dando essas características. Mais do que dons, nós precisamos ver mudança de vida. Olhando para você, o que você enxerga? De quando você começou a ouvir o Evangelho para hoje? Em que você cresceu? Quais dessas características você precisa mais? Peça ao Senhor. Meus irmãos, Paulo diz que por pertencermos a Cristo, nós crucificamos a carne, juntamente com as paixões e desejos. Mas não é somente isso. Além disso, versículo 25, Paulo diz que se vivemos pelo Espírito, também devemos andar pelo Espírito. Final de ano está se encaminhando. É um tempo de muita reflexão, não é mesmo? Mas a pergunta que eu faço a vocês é: como você quer ser lembrado? Será que nós queremos ser pessoas, queremos que as pessoas lembrem de nós como alguém que apenas viveu para ganhar dinheiro? Como alguém que fez alguns feitos extraordinários? Como alguém que viveu somente para realizar os seus desejos? Ou será que nós queremos ser lembrados como pessoas que manifestaram amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Um desejo para esse próximo ano que está chegando. Não seja apenas em coisas que vêm e rapidamente vão, mas que você peça a Deus para que a cada dia você possa viver, andar no Espírito e que Ele siga fazendo crescer o fruto do Espírito em sua vida. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pois Tu és tão bom. Eu sei que há uma guerra diária habitando em nós. Por vezes o velho homem quer se apresentar.
e queremos retornar às obras da carne. Mas nós queremos fazer o que o Seu Espírito deseja. Queremos viver da maneira que o Senhor deseja. Senhor, abre os nossos olhos para que não deixe com que o nosso coração se torne insensível. Mas se, ao cairmos por acidente, nós possamos retomar o caminho correto, a vida no Espírito. Faz o fruto do Espírito frutificar em nossa vida, crescer. Queremos realmente ser pessoas que amem mais. Pessoas que têm paz, paciência, alegria, mansidão, domínio próprio. Pois essa é a vida no Espírito. E sabemos que esse fruto é produzido pelo Senhor. Nós apenas pedimos a Ti, e é o que nós fazemos nessa noite. E confiando somente no Senhor nós aguardamos. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém, meus irmãos. Nós queremos ter um tempo de comunhão, de celebração, onde juntos nós celebraremos a ceia do Senhor. Quero convidar aqui os nossos irmãos, nossos irmãos presbíteros, para irmos distribuindo os elementos, orando pelos elementos. Obrigado, Mônica. Vamos orar? Senhor, aqui está o cálice, o suco, o pão. O cálice representa o Teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. E o pão representa o Teu corpo que foi moído, que foi entregue por nós. Essa noite nós estamos fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Estamos celebrando, participando desse banquete. Eu sei que o nosso Salvador foi moído naquela cruz, mas nós não estamos aqui de luto, pois o Senhor ressuscitou. Nós estamos aqui para comemorar, para celebrar a vitória de Cristo, o perdão dos nossos pecados. Por isso, Pai, eu te peço, por esses elementos que todos os meus irmãos irão, nesse momento, desfrutar, que sirva como alimento para o corpo e para a alma. Alimenta-nos, revigora-nos as nossas forças, nos dá ânimo, esperança em Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão estar distribuindo os elementos. Eu convido a você, assim que for recebendo, se coloque em pé, para nós celebrarmos esse momento tão especial. Amém? Enquanto isso, eu quero fazer a leitura do texto sagrado que nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. E nós temos as instruções acerca da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Meus irmãos, Jesus, Ele instituiu a ceia em uma refeição pascal, na Páscoa, juntamente com os seus discípulos. A celebração da Páscoa era um sinal da velha aliança, para lembrar o povo judeu
o povo de Deus do grande ato redentor de Deus ao tirá-los da escravidão do Egito. Esse era o motivo. Mas a Páscoa passou a ser substituída pela ceia, onde agora a ceia do Senhor celebra o grande evento redentivo de Cristo Jesus, em que na nova aliança, Jesus disse que esse era o seu corpo, que estava sendo oferecido por eles. Esse é o meu sangue derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados de vocês. A ceia é um sinal que aponta para a morte de Cristo na cruz. Comemos e bebemos em memória de Cristo, lembrando do que Ele fez por nós. Mas a ceia não é somente memória, como muitos dizem. A ceia também aponta para o futuro. Na última ceia, Jesus, aguardando a consumação, ele disse: pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo escreve a respeito da ceia do Senhor, dizendo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele retorne. É exatamente o que nós estamos fazendo, anunciando que Ele voltará. Mas, meus irmãos, a ceia do Senhor também se torna pessoal, torna a morte de Cristo pessoal. Por quê? Você pode dizer: Cristo morreu por mim. Essa é a realidade. O sacrifício de Cristo há mais de 2000 anos tem efeitos redentivos hoje. Foi por mim e foi por você. Mas além disso, além de nós comungarmos espiritualmente com Cristo, Cristo está presente espiritualmente na ceia. Quando participamos do pão e do cálice, nós temos íntima comunhão com Ele. Mas sabe o que é isso? A ceia do Senhor também nos une a todos que pertencem a Cristo. Paulo disse isso em Coríntios. Na ceia, nós comungamos com Cristo, mas também uns com os outros. Pelo Espírito, a ceia fortalece o nosso vínculo com Cristo, mas também com o povo de Deus. Isso é igreja, fortalecidos, irmãos e irmãs em Cristo. Por isso que nós lembramos o que Cristo fez por nós e somos alimentados por Ele. Meus irmãos, o Senhor Jesus, na noite em que Ele é traído, juntamente com seus discípulos, Ele pega o pão, toma o pão e Ele dá graças. E Ele parte esse pão. Ele diz: olha, esse é o meu corpo, que vai ser entregue em favor de vocês. Por isso eu convido os meus irmãos, comamos todos. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. É o que fazemos. Bebamos todos. Feche seus olhos. Senhor,
nós não merecemos. Mas o Senhor nos convida a esse banquete, para lembrarmos do que o Senhor fez, mas também para olharmos para o futuro de que o Senhor voltará. Esse banquete também é para nos alimentarmos espiritualmente do Senhor, para sermos fortalecidos, mas é também para nos fortalecermos como igreja, como irmãos e irmãs que amam a Cristo. Pois nessa comunidade não tem nenhum que pode bater no peito e dizer: eu mereço, eu fiz por merecer. Nenhum. Todos aqui foram atraídos e chamados pela graça. E é por isso que nós celebramos e exaltamos o seu grande amor. Porque é de forma imerecida que o Senhor nos salva. Por isso nós celebramos o grande feito de Cristo. Amém. Sempre que comemos deste pão e bebemos deste cálice, ao anunciar a morte do Senhor, nós celebramos. Foi exatamente o que os discípulos fizeram após a ceia. Por isso eu quero convidar você. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Esse último louvor que nós vamos cantar hoje é a voz de Deus nos chamando e nos lembrando para exercitar um dos frutos do Espírito, ou dois: a paz, a paciência. Então, durante esse louvor, cante como se estivesse ouvindo a voz de Deus falando com você. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. É exatamente isso. Precisamos descansar e confiar em Deus, nele somente. Amém? Os irmãos podem se assentar. A gente tem rapidinho os nossos avisos. Quero convidar aqui nossa irmã Beth. Tem um aviso muito especial, um convite. Boa noite a todos. Eu estou aqui, então, em nome do Ministério Infantil, para convidar todas as crianças da igreja
assim como todas as crianças que os irmãos conheçam, né? Filhos, sobrinhos, netos, né? Crianças, enfim, que conheçam, para participar de uma festa, né? Festa de Natal das crianças aqui da igreja, Fé e Vida. Geralmente, o cultinho infantil sempre faz uma celebração dentro do culto, né, ali na parte destinada para as crianças. A gente faz um lanche especial e entrega uma cestinha. Isso a gente sempre fez, né? Mas esse ano a gente pensou em fazer algo, né, maior, né? Então, nós vamos fazer uma celebração nos moldes do que aconteceu no Dia das Crianças, para quem participou, esteve aí. Então, será no dia 16, agora de dezembro, das 14 às 17 horas. Tá? Então, o que eu peço para a igreja, né, para os adultos? Que convidem, o Adrian vai fazer a arte, né? Já está ali. Tá, a gente fez um. Acho que o Ricardo... Bom, a arte, então, quando for divulgada ali no grupo, que você possa estar convidando, né, uma criança, a família da criança para participar, que você ore por nós, né, ore por esse momento, por essa celebração, e se você sentir no coração de vir ajudar, é bem-vindo, toda ajuda é bem-vinda. Se quiser trazer um prato também, ou mandar um prato, um bolo, ajudar a gente está pensando em fazer um cachorro quente, então se você puder contribuir, né, também pode ser dessa forma. E o nosso objetivo com isso, né, é que as crianças tenham um momento diferente. Vai ter, a gente está preparando teatro, brincadeiras, vai ter os brinquedos aqui na igreja como tinha no Dia das Crianças, né? Então, todo esse momento especial aí que a gente está organizando, né, ele só vai se concretizar se as crianças virem, né, e que elas possam, nesse momento, de forma simples, que a palavra de Deus chegue até elas. Esse é o nosso objetivo principal. Né? Verdade. Eu acho que a gente precisa também de pessoal para o teatro, né? A gente sabe que tem alguns dons escondidos aí, uns talentos, né? Então, é muito bem-vindo, mas como a Beth falou, né? Eu não tenho criança pequena, mas conhece alguém, ou então vem para nos auxiliar, a gente, né, precisa também cuidar das crianças, preparação de lanche, tudo. Vai ser um tempo muito especial, muito bom. E com certeza marca. Só um exemplo, né, que a gente pode citar. Alguns meses atrás, nós fizemos um evangelismo aqui no bairro, aqui nas ruas próximas. E tem uma vizinha aqui, uma menina, a Amanda, que idade que ela tem? Uns 11 anos, eu acho, mais ou menos isso. E ela passou a se tornar tão assídua nos cultos, que às vezes a gente chega em dia de semana, em pequeno grupo, ou ensaio, alguma coisa, e eles estão brincando aqui na frente, a criançada, e ela me olha e pergunta, hoje tem igreja? Então, e ela está trazendo diversas outras crianças. Então, nosso objetivo é não sermos igreja somente para os de dentro, mas também para os de fora, né? E isso são maneiras também de nós chamarmos essas pessoas, essas crianças, né, para estarem aqui com a gente, e ao mesmo tempo, né, desfrutarem, conhecerem, aprenderem da palavra, que é o principal. Amém, gente? Obrigado, Betty. Um outro aviso, que no dia 17 nós encerraremos também as nossas atividades, né, como igreja nesse ano, porque os outros 2 domingos serão já véspera de Natal e de Ano Novo, né? Então a gente quer fazer um culto de Natal às 9h30 da manhã e depois nós temos um tempo de confraternização, de boas conversas, de comunhão, finalizando com o almoço. Normalmente a gente faz um café, né? Mas dessa vez a gente quer fazer um almoço,
Então nós convidamos a todos os irmãos, se preparem, né, se programem para a gente estar juntos, celebrando, como igreja. Amém? Nossos avisos eram esses: terça e sábado nós temos pequenos grupos, é quase encerrando o ano também, está ali também na chave Pix para os dízimos e ofertas, né? Vamos orar? Encerrar então o nosso culto. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma vez nós fomos edificados por Ti, aprendemos do Senhor. E o que nós realizamos nessa noite, os louvores, a adoração, é algo que nós desfrutamos aqui e desfrutaremos da eternidade toda. Como isso é maravilhoso. Como isso é bom. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, pois aqui nós já temos uma espécie de antecipação celestial. Obrigado, Pai. Agora eu te peço, por essa semana que inicia, pedimos o Seu cuidado sobre nós, sobre cada um dos nossos irmãos, que em tudo o Senhor esteja guiando, abençoando, que eles possam ser sal e luz em qualquer lugar em que eles estejam. Abençoa, Pai, os trabalhos, abençoa os relacionamentos, as famílias, as amizades. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês nessa semana que se inicia. Amém?